Boa noite, boa noite. Mais uma vez estamos aqui pela TV Engá, uma nova maneira de fazer televisão pelo YouTube, e para falar sobre o voto distrital. Hoje nós contamos com a presença do Tiago Barros, que é filho da cidade, tem uma experiência de trabalho na vida paralela política, né? Nunca disputou cargo nenhum, mas tem uma passagem importante como trabalho de assessoria, enfim, né? Muito importante. E está, portanto, agregado ao nosso grupo. E temos também o Chiquinho, o nosso Chiquinho, né? Que uma vez mais nos premia com a presença dele, que é quem tem, junto com o Chicão, né, tornado possível esses momentos tão importantes para o nosso movimento, que é a nossa presença aqui, né, na TV Engá. Bom, hoje nós vamos fazer uma conversa, uma espécie de registro, recapitulação do grupo de amigos defensores do voto distrital aqui de Maringá, né? Esse grupo existe já há 1 ano e meio e foi formado a partir de integrantes nossos que perceberam que um dos principais problemas que nos aflige em termos de comunidade é a dispersão popular, dispersão do povo. Nós estamos realmente muito dispersos, o que tem dificultado sobremaneira toda e qualquer necessária postura frente ao que ocorre na nossa pátria. E esse grupo, então, ele foi formado a partir de fevereiro do ano passado e passou um período de congraçamento entre os membros, convidamos pessoas que vieram se integrar com a gente e passamos alguns meses discutindo o voto distrital, porque, embora seja uma matéria bastante afeita ao entendimento do nosso cidadão, precisava que a gente ajustasse a palavra, né? Ajustasse alguns propósitos e, enfim, né, foi assim que começou. E tivemos algumas atividades, né? Tivemos, por exemplo, a elaboração de alguns panfletos, né, que depois foram objeto de panfletagem, repetimos mais reuniões, mas o ponto mais importante que o Chiquinho vai ter oportunidade de explicitar com maior propriedade foi o início da nossa presença na TV Engá, que realmente é importante, né? Temos que reconhecer isso, porque sem isso estaria o trabalho ainda super engatinhando, né? Então, sobre isso que nós vamos conversar hoje, né? Então, vamos começar com o Tiago, que ele
no grupo ele é um pouco mais antigo do que o Chiquinho, Sim, né? com certeza. Então, vê o que o Thiago se recorda, né? Ele vai poder relatar para a gente. É uma grande satisfação ter composto esse grupo, um grupo de pessoas que não se permitem ser passageiros da agonia, né? Pode sim viver numa agonia política, porém de uma forma a qual entende que há formas interessantes de saída, né? Uma delas é o próprio voto distrital, que é o que a gente vem conversando há um tempo, né? O voto distrital com recal, né? Que é uma maneira mais pragmática da política encontrar e atender o eleitor de uma maneira a qual ele consiga ter um contato direto com o seu candidato, uma maneira a qual ele consiga ter acesso aos serviços, né? Porque tem a quem pedir, tem a quem conversar, né? Tem a quem clamar. Porque hoje a gente encontra uma realidade no Brasil muito dispersa no sentido de o eleitor ter uma conexão com o seu candidato, né? Com o seu representante. Muitas vezes você chega assim e pergunta qual foi o seu vereador, né? A pessoa nunca sabe, né? Se sabe, às vezes não quer falar, mas se perguntar para ela onde mora seu vereador, ela não vai saber falar, né? Ela vai falar, morava lá em tal bairro, quando eu conheci, né? Mas o fato é que, uma vez que o vereador acaba sendo eleito, não só o vereador, mas todos os, vamos dizer assim, os representantes do povo acabam sendo eleitos, né? Eles têm essa dificuldade de criar uma conexão direta com o cidadão. E o voto distrital, ele tem um propósito de fazer isso se tornar uma realidade, né? Onde você vai encontrar, assim, o vereador no mercado, no posto de gasolina, no açougue, né? Ele vai compartilhar dos mesmos buracos da rua que você, ele vai compartilhar das mesmas dificuldades que você no seu bairro, até mesmo a luz de um poste, um local que está por falta de iluminação, com falta de segurança automaticamente. Então, ele acaba sendo um elemento atuante no bairro, né? Então, esse é o propósito. Foi isso que me encantou quando alguns amigos vieram comentando sobre isso, né? Sobre o voto distrital. Ainda mais quando falou voto distrital com recaldo, eu falei, bem, essa é a cereja do bolo, né? Porque quem que não tem direito de errar? Todo mundo erra, né? Mas na vida a gente erra e tem direito de reparar o erro. Alguns, quando não se trata de vida, né? Quando não se trata de coisas que pertencem a Deus, mas aquilo que a gente faz com as próprias mãos, naturalmente a gente tem como procurar uma maneira de reparar. E por que não o voto? Por que não reparar o simples fato de ter votado em alguém que naquele momento realmente você entendeu que era a pessoa que merecia aquela confiança, naquele momento você entendeu que era a pessoa que tinha condição de levar adiante os planos e projetos da comunidade, só que, por sua vez, as pessoas, infelizmente, a parcela delas mudam com um trago de poder, né? Com um trago de notoriedade. Então, o fato é que, com essa situação, as pessoas às vezes mudam a própria conduta. Então, você vai lá, elege alguém que mereceu a sua confiança e, por sua vez, ele acaba deixando aquela comunidade inteira frustrada. E a comunidade, por sua vez, não consegue se desfazer daquilo. É quase como uma infecção alimentar, né? Você tem que esperar sair, né? Então, a gente tem que esperar esses 4 anos e, de uma forma que o voto com recal acaba solucionando isso. Mas não era esse o tema, né? O tema era outro. Não, é Me isso também. perdoa É isso ter também. fugido um pouco, mas não tem como falar do início, não tem como falar
do processo, senão por meio da dor que nos trouxe até aqui. Verdade. Então, a dor que nos trouxe até aqui foi exatamente essa que eu acabei de citar. Mas o fato é que a gente veio, no decorrer desse tempo, se reunindo, né, de certa forma, com muita vontade de fazer algo, porém não estávamos conseguindo ter aderência de colocar nossas ideias numa forma a qual as pessoas tivessem acesso, né? E por sua vez, como você mesmo citou, né, Dr. Busato, a gente começou ali com um site, a princípio, daí entendeu que o site precisava de ser veiculado, daí, por sua vez, tentamos panfletos, né? E acredito eu que todo esforço foi válido, até porque foi ele que nos trouxe hoje na condição que a gente está tendo, né? De estarmos no estúdio, numa TV digital, né? O Chiquinho, que foi o nosso, vamos dizer assim, anfitrião nesse processo de nos levar para a internet, onde a gente consegue estar realmente conseguindo entregar essas ideias, né, e propagar de forma sem limite todo esse propósito que o voto distrital com Recal tem por si só. E agora, Chiquinho, fala para a gente um pouco da maneira qual você entende que... Entende, não? Da maneira qual você vem nos ajudando a fazer o voto distrital chegar em outras fronteiras. Boa noite, Dr. Busato, Thiago Barros. É um prazer estar com vocês e fazer parte do grupo. E como o Thiago muito bem colocou, é quase impossível você saber a proposta do voto distrital e não se apaixonar, né? E não querer isso para o nosso país. Então, Thiago, como que eu estou ajudando? O próprio leme, o próprio propósito do voto distrital com recall, ele praticamente fala por si só, né? O que a gente está fazendo é só colocando à frente das pessoas de todo o Brasil e até do mundo o que é o voto distrital. Né? Porque ele em si já faz o seu papel, que é de representar o povo, aproximar o eleitor do eleito, que é o que todos queremos. Né? Todas as pessoas de bem queremos. Então, o que estamos fazendo até agora é, com bate-papos com pessoas que apoiam o voto distrital, especialistas que entendem a fundo, como o Dr. Busato, o Dirceu Galdino, que muito bem entendem, vídeos que expliquem melhor o que é o voto distrital, e com a internet e a TV Engá, que é uma nova forma de fazer televisão, ampliando os horizontes, né, que, por exemplo, um panfleto não teria. Né? Então, estamos levando todo o que é o voto distrital, porque ele deve ser implantado através da TV, e também com os cortes, que são pequenos trechos retirados dessas lives com entusiastas e pessoas que apoiam o movimento, pequenos vídeos que caem melhor no nosso dia a dia, cabem melhor no nosso dia a dia corrido que hoje todo mundo tem. Então é basicamente isso. Muito bom. Pois é verdade, Tiago e Chiquinho. Realmente, o trabalho, não adianta você ter um diamante de 1 milhão de quilates no meio de uma montanha. É verdade. Né? Ele tem que ser tirado dentro da montanha. E estava, né, evidentemente, no grupo, na cabeça do grupo, nós discutimos bastante, né, nos inteiramos, tivemos excelentes aulas com o Dirceu Galdino, com o Jorge, sobre a fórmula mais adequada. E chegamos a esse ponto de que foi nos oferecido pelo Chiquinho e pelo Chicão essa oportunidade aqui. Né? O nosso site, realmente, ele foi constituído logo no início. Numa das reuniões, surgiu a ideia, o nosso companheiro nosso Vandré, ele, podia fazer um site. E naquele instante, né, foi resolvido, já foi tocado para frente a ideia e realmente ele montou um site que está sendo objeto de uma reforma agora. Esses dias ele está reformando o nosso site. Né? Muito bom. Muito bom. E aí depois, em seguida, nós tivemos o episódio dos panfletos. Né? Foi feita uma coleta de um material que foi entendido ser apropriado a constar no panfleto. O nosso companheiro Coronel Pessoa fez a redação de comunicação, ficou muito boa, por sinal,
E aí realmente foi produzido um panfleto, ficou muito bonito, na cor de fundo verde e amarela, ficou lindo, né? Em degradê, ficou muito bonito. E foi realmente distribuído. Todos quantos receberam elogiaram, né? E tivemos realmente naquela manifestação suprapartidária do 15 de novembro ali do lado da catedral, a oportunidade de fazer uma panfletagem, né? Tivemos lá, distribuímos bastante e as pessoas todas se interessavam pelo assunto, né? Dando notícia que realmente há uma necessidade de novas ideias, né? E de novos propósitos. E aí depois, então, veio a fase da TV Ingá, né? Como falou muito rapidamente, fazendo uma introdução, o nosso Chiquinho, né? O fato é que realmente foram feitas gravações aqui que são registros, primeiro, do que é realmente o voto distrital. Já ajudou bastante, né? Depois, esses cortes que ele mencionou e que foram veiculados, né? Também foram se constitui uma grande contribuição para a ideia, né? Então, eu acho que nós estamos no lugar certo, né? Aqui na TV Engá, estamos no lugar. Não existiria melhor lugar do que esse. Essa é a verdade. E por isso nós temos que agradecer continuadamente os dois Chicos, o Chiquinho e o Chicão, né? Porque estão se constituindo verdadeiras colunas, né, do nosso movimento, né? Do alicerce do nosso movimento. E aí é o seguinte, eu gostaria de saber se o Tiago poderia se referir também no tocante aos nossos companheiros que já até vieram gravar aqui, participaram das nossas reuniões, né? O que ele podia fazer referência sobre isso? A minha referência e o que me deixa mais feliz é que definitivamente não estamos em um partido. Pelo contrário, tem representante de vários pontos políticos, né? De vários pontos de vistas políticos, né? Tanto de direita, de esquerda, de centro-direita, centro-esquerda, porque a ideia é o seguinte, é uma visão política para o país, para os municípios, né? E não para uma determinada classe ou um determinado grupo. E, por sua vez, nós temos aqui, seria até, vamos dizer assim, ruim não elencar a todos, né? Mas temos aí membros marcantes, né? Como, por exemplo, o Pérez, né? Que, por sua vez, sempre materializou muito dentro do possível todas as ideias. Coronel Pessoa, que realmente materializou por meio de escrita todas as nossas ideias do grupo, né? Teve essa missão de compilar todo esse processo. Temos aí o Sérgio Novaes, que sempre esteve conosco também, sendo ali uma coluna rígida no processo também, que trazendo ali o simples fato da pessoa ter presença, da pessoa conversar, da pessoa, né, abrir alguns pontos de vista diferentes, é muito importante. A Ignez, a nossa a bendita mulher entre os homens, né? Então, que sempre também compôs e com suas ideias e sua maneira feminina de entender o processo nos abrilhantou. Temos o Sansão, que também sempre compactuando aí com o propósito de levar o voto distrital adiante da forma dele, da maneira dele, não deixa a peteca cair, né? E dentre outros, o Vivaldo, um dos grandes decanos desse processo, né? Um cara com uma vasta experiência política na vida, que, por sua vez, é algo assim que te coloca, né? Eu olhei assim, quando o Gabriel veio também compôs a nós, né? É um menino novo, estudante da UEM, né? Que, não, por sua vez, nunca teve inserido em nenhum grupo político, mas a ideia é uma ideia que realmente é atrativa, né? Porque quem que não quer ser representado? Quem que não quer, por sua vez, ser escutado, né? Então, eu acredito que o maior êxito, né, a maior felicidade que hoje o grupo do Voto Distrital com Recal, essa célula que está sendo formada em Maringá,
E o Valbinho, não tem como deixar É. de esquecer do Valbinho, né? Com a sua energia no 320, levando o processo, foi um dos precursores aí da parte de trazer tudo isso para a internet também, né? Então, essa célula é algo que como é que eu posso dizer? É muito satisfatória, né? Porque você percebe que não está ali com um propósito oco, né? Pelo contrário, é um propósito sólido, muito pequeno, embrionário. Mas como embrião, a gente sabe que tem possibilidade de crescer, ter fruto, né? E por sua vez, ter uma vida pujante aí. Eu acredito eu acredito na política, eu acredito no país, eu acredito nas pessoas e eu acredito em muitos políticos. E eu realmente entendo que o voto distrital com recal é uma ferramenta que teria uma seriedade sem visto até hoje do que a gente vem vivendo e daquilo que a gente pode alcançar. O voto distrital com recal, ele realmente organiza o processo, coloca o eleitor junto do eleito, coloca o eleito à prova de trabalho, porque senão é substituído, né? Então, é assim que eu entendo que é o futuro. Tudo bem. Chiquinho. Bom, Thiago, o Thiago muito bem colocou que o voto distrital é muito atrativo, né? E, sem dúvida, é difícil alguém conhecer o projeto e não querer aderi-lo, né, para o nosso país. Então, agradecer, queria fazer uma menção também ao Valbinho, que muito bem, eu leio todas as matérias que ele publica, né? E o papel dele também tem sido de suma importância para o nosso projeto, com o seu dom de escrita um pouco, posso dizer, com uma sátira muito, muito boa. Então, creio que esse projeto tem muito a crescer. O Thiago também falou que é um projeto embrionário, mas que com certeza, talvez o Dr. Busato não o veja acontecendo na sua maior vibração, mas eu com certeza, se continuarmos assim, eu vou ver. E eu, como jovem, tenho o dever e também a honra de poder levar esse projeto para as próximas gerações, né, para que o futuro desse país seja, com certeza, diferente do que é hoje, né? Que seja mais satisfatório, seja mais inclusivo, o poder seja Justo. exato. E lutando pela descentralização do poder. Eu diria que é isso. Muito bem. Realmente é isso mesmo. O nosso grupo realmente ele tem tido sorte, né? Podemos até dizer isso, né? Sim. Tem sido abençoado, porque efetivamente nós estamos numa encruzilhada, né? Hoje, por mais simples que seja, as pessoas empatam com as mais desenvolvidas, porque somos todos iguais. Agora, o duro é que realmente há um distanciamento, inclusive ele continua crescente entre o eleitor e o eleito, né? E é esse, se percebe naturalmente no dia a dia, o principal problema da nossa pátria. Essa que é a verdade, né? As pessoas também já não entendem mais exatamente qual que é a relação entre o eleitor e o eleito, não é? Até eu vou fazer aqui uma digressãozinha que me parece que as pessoas acabam esquecendo. Então, é mandato, né? Mandato, é o mandato do político, tá certo? Então, no âmbito jurídico, fala o seguinte, que a procuração todo mundo sabe o que é o instrumento do mandato. Então, o mandato significa o quê? Uma expressa vontade, né? Ele precisa aí. E a palavra mandato, ela veio praticamente pronta do latim. Então, no latim, vem de manus data, né? Porque na Roma antiga, as pessoas não se davam as mãos, né? Não se davam as mãos como a gente faz hoje. Eles travavam a destra. É assim que é mencionado na literatura. Ou seja, pegavam no braço, né? Para ser alguma coisa firme. E, então,
eles começaram a praticar o tal do mandato com essa característica, né? Com esse valor. Ou seja, era um ajutório, uma ajuda, mandata, manus data. E no começo era uma função, uma função que lá eles falavam, como fala até hoje, d'onore, é uma função de honra, porque a população viril, não é, estava toda na guerra lá, vivia só em guerra. Então ficavam as mulheres, claro, e as crianças a serem cuidadas. E aí os romanos de maior idade faziam essa função, recebiam a procuração de quem estava lutando e para defender os interesses dele, procuração, mandato. Essa é a origem da coisa. É uma coisa nobilíssima, né? Muito nobre, não é verdade? Com certeza, mas né? assim como o aperto de mão, você pode frouxar a qualquer momento. Pode frouxar a qualquer momento. Desde que mude a ideia. Né? E lá eles acabaram desenvolvendo de tal maneira a figura do mandato que do ponto de vista jurídico foi todo desenvolvido lá praticamente. E depois começaram a perceber que tinha uma função extraordinariamente interessante. Fazia com que uma pessoa tivesse o dom da ubiquidade, ou seja, uma pessoa só estava em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Ou 3 lugares ao mesmo tempo. E aí eles transferiram isso para o interesse comercial. E aí explodiu, né? Então, uma pessoa fazia constituição de mandatários e enriquecia, né? Porque era um monte de gente trabalhando como se fora ele, né? E hoje, o nosso mandatário eleito, na verdade, tem o mesmo significado. Ele é instituído para nos representar, né? E é claro que ao mandatário cabe adequadamente prestar conta, né? Como é que vai fazer? Você vai ser procurador de alguém e não vai prestar conta? Não tem cabimento, né? Começou acabando, né? Tá certo? E é essa particularidade, né, da qualidade do mandato que a gente não tem recebido, né? Não tem recebido. E aí, como falou o Tiago, o tal do recall, né, tem a capacidade de superar isso, né? É claro que, além disso, depois virá voto não obrigatório e nós vamos terminar num parlamentarismo. Não tem outro jeito. Então, o Brasil é muito grande, não tem como ser diferente, né? O que nós precisamos resistir e precisa fazer isso nesse momento é de lutar contra a centralização, né? Porque com a centralização nós vamos dar no estado totalitário, não tem como evitar, né? E está havendo muitas medidas que nos empurram para isso, né? Muitas medidas. E isso nós vamos ter que, evidentemente, né, após essa eleição que vai correr daqui uns dias aí, a gente vai ter que sentar e reavaliar as coisas mais urgentes, e dentre elas vai ter que tocar isso e começar, né, a encaminhar isso através do voto distrital. Tá certo. Bom, então agradecer a presença do Tiago, agradecer de maneira destacada a presença do Chiquinho, né, muito reconhecidamente nosso benemérito. E aproveitar e pedir a vocês, né, que compartilhem, né, nas suas redes sociais as veiculações que decorrem desses momentos aqui do nosso podcast e desejar, né, que continuemos o nosso trabalho em prol da civilização e que o Senhor Criador sempre esteja ao nosso lado. Muito obrigado e muito boa noite.